Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e a nossa aula hoje é a de número 7, que vem sob o tema Ocupações e Missões dos Espíritos. Antes, como sempre faço, lhes convido para que curtam esse vídeo, para que esse material possa chegar ao maior número de pessoas possível, porque nós queremos compartilhar o bem que temos recebido, não é mesmo? Então, me auxilie, curta para honrar aqui o trabalho do nosso canal Universo da Mulher e também para partilhar o que nós temos recebido de bom aqui. Vamos então ao nosso tema, a leitura, e posteriormente eu teço breves comentários. Os espíritos superiores concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo, uma vez que todos têm deveres a cumprir. As almas ou espíritos têm ocupações em relação com o seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se. São incessantes as ocupações dos espíritos, atendendo-se a que sempre ativos são os pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Não podemos, entretanto, identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens encarnados. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Existem espíritos, todavia, que se conservam ociosos, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Em relação às coisas deste mundo, pode dizer-se que os espíritos se ocupam conforme ao grau de elevação ou inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Assim é que muitos destes últimos nos rodeiam constantemente, tomando parte ativa em tudo o que fazemos de acordo com as suas naturezas. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Ele pede determinada missão e ditoso se considera se a obtém. Em seguida, apresentaremos exemplos de missões
para um melhor entendimento do assunto. Missão espiritual de um povo. As seguintes palavras de Jesus, constantes do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dirigidas a um dos mais elevados mensageiros do orbe terrestre, ilustram a missão espiritual programada em benefício de um povo. Ismael, guia espiritual do Brasil, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade. Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz, nome anterior do Brasil. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da grande causa. Entre muitos, descobriremos José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros, que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Emmanuel apresenta no prefácio da obra supracitada uma síntese da missão do Brasil. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que se assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo,
sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Missão espiritual dos desencarnados. André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe, por exemplo, importantes revelações acerca das missões desempenhadas pelos desencarnados incumbidos de retirar das zonas espirituais de sofrimento os espíritos ainda ligados às paixões humanas. Narra em um de seus livros o citado autor espiritual o seguinte: ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, a irmã Zenóbia, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Ao transpormos o limiar da casa transitória, explicou-nos cuidadosa: convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mas justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Continuando sua narrativa, assinala André Luiz: noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e em meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho assustadiças, e embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançavam para a nossa caravana. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto, com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4 caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente: não somos impermeáveis às rogativas de nossos irmãos que ainda gemem no charco da dor,
a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Missão espiritual dos encarnados. A missão espiritual dos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Em geral, reconhece-se que um homem tem na Terra uma determinada missão pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. É, por exemplo, o caso do artista, conforme assinala Emmanuel. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração, uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Há, contudo, missões pessoais de grande importância. Dizem os espíritos superiores que a paternidade é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Dessa forma, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães,
os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Mais uma aula interessantíssima, não é mesmo, meus queridos? Falando aqui das missões, das ocupações de todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados. E no caso dos espíritos desencarnados, sempre vai depender do seu grau de adiantamento, a sua missão, não é mesmo? Mas todos têm uma missão, todos têm serventia na obra de Deus, a não ser aqueles que estão ainda empedernidos no mal e que nesse caso ainda não estão agindo conforme os desígnios de Deus, mas ainda assim tem espíritos que os amparam para que eles um dia tornem a ser espíritos mais conscienciosos e então possam prosseguir a sua evolução. Mas a maioria dos espíritos, estando num grau mais ou menos elevado, tem as suas missões, sim. Todos nós temos. E mesmo nós que estamos encarnados, também temos as nossas missões. E nem sempre a nossa missão é tão elevada assim, mas de fundamental importância também. Porque mesmo as nossas missões com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos afazeres diários, essas missões também são muito importantes, são fundamentais para a evolução do planeta, das nossas próprias vidas e daquele grupo de espíritos no qual nós estamos participando. Então, é uma aula muito maravilhosa a se refletir e muito importante para que a gente possa buscar aqui a compreensão do que nós aprendemos hoje. Assim, meus queridos, vamos encerrando o nosso ESG de hoje. E antes de nós encerrarmos, te convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas tu venhas estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar novamente o ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas também, minhas queridas amigas e irmãs venham estar aqui comigo para que possamos partilhar a série terapêutica Rebordando Linhas Ancestrais, que é um trabalho feito a partir do bordado, junto com as reflexões terapêuticas que nós vamos ali juntas fazendo e vamos então assim nos beneficiando. Venha participar, minha querida, e traga as suas amadas junto também. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós recebemos a presença sagrada e bendita de Jesus e a sua comitiva espiritual para abençoar e iluminar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos o passe e os eflúvios recebidos da espiritualidade superior. Sendo assim, desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, e os nossos benfeitores espirituais possam estar sempre nos iluminando e nos conduzindo ao caminho do bem, como eles sempre fazem, e que nós, com gratidão, boa vontade e prática daquilo que temos aprendido, possamos continuar o nosso caminho evolutivo, valorizando esse imenso amor que nunca nos deixa sós. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Que haja sempre muita paz e harmonia nos nossos caminhos.